Olá, pessoal! Nesta aula, trago a vocês a correção do exercício sobre reações químicas, parte 1. Vamos lá? Primeira questão. Supondo-se que C7H16 seja a fórmula molecular de um dos componentes da gasolina, é correto representar a combustão completa desse componente ao reagir com o oxigênio, gerando dióxido de carbono e água, pelo seguinte esquema. Então, nós temos aqui um esquema, e para dizer se ele está certo ou errado, a quantidade de matéria tem que ser a mesma antes da seta e após a seta, ou seja, a matéria é conservada. Perceba que na transformação química as moléculas mudam sua estrutura, mas o número de átomos tem que ser sempre o mesmo. Veja que aqui no componente da gasolina, o C7H16, nós temos 7 carbonos. Veja depois da seta que nós temos também 7 carbonos, só que agora em moléculas de CO2, separadas uma das outras. Agora, veja, por exemplo, os 16 hidrogênios que nós temos aqui na fórmula molecular do composto orgânico. E veja, depois da seta, nas moléculas de água, os mesmos 16 hidrogênios, só que distribuído nas 8 moléculas de água. E desse modo, pessoal, a gente comprova que essa afirmativa está correta. Então, marque C de certo. Segunda questão diz o seguinte: o dicromato de potássio é um poderoso agente oxidante. O gás cloro pode ser obtido pela oxidação do HCl com esse agente. A equação química não balanceada que representa essa reação é. Então, nós temos aqui a equação que ainda não está balanceada, e a questão diz que a soma dos coeficientes estequiométricos da equação após o balanceamento é. Então, a gente precisa balancear e depois somar os coeficientes estequiométricos. Então, vamos lá. Veja que antes da seta, nós temos aqui 2K, ou seja, 2 potássio. E após a seta só tem 1. Então, eu pego esse 1 aqui e multiplico por 2. Agora, veja que nós temos aqui 2 crômio, né? Cr2. E depois da seta, nós só temos 1. Pega esse 1 e multiplica por 2. E desse modo, nós temos aqui a mesma quantidade, antes e após a seta. Agora veja que nós temos aqui 7 oxigênios. E depois da seta, nós só temos 1. Então, pegue esse 1 da água e multiplique por 7. Desse modo, a gente fica com 7 oxigênios depois da seta e 7 oxigênios antes da seta. Agora veja que esse 7 que colocou na frente da molécula de água também alterou a quantidade de hidrogênio. Veja, 7 aqui, ó, 7 vezes 2 dá 14. Então, na água aqui no total tem 14 hidrogênios. E aqui antes da seta, onde só tinha 1 hidrogênio, multiplique por 14. Agora observe também que ao colocar o 14, alterou também a quantidade de cloro. Nós temos aqui agora 14 cloros. Então, vamos conferir aqui, ó. Após a seta, só aqui se tem 2 cloros. Ó, 2 vezes 1, 2. Na outra fórmula, 2 vezes 3, 6. Então, veja, 6 aqui com 2 aqui dá 8. Para 14, falta 6. Então, eu pego esses 2 aqui e multiplico por 3. Desse modo, nós igualamos todos os átomos em quantidades. Agora, é só somar os coeficientes. Lembrando que na primeira fórmula, como não ficou nenhum número, considera-se que é 1. É uma molécula aí. Então, somando tudo, nós temos um total de 29. Então, 29 é o total dos coeficientes estequiométricos desta equação após o balanceamento. Então, marque como alternativa correta a letra A. Agora, pessoal, vale fazer uma ressalva. Esse balanceamento contém os menores números inteiros. Então, tradicionalmente, o balanceamento é assim. Agora aqui, se eu quisesse simplificar mais ainda e dividir por 2, por exemplo, eu colocaria números menores, mas teria números decimais, números quebrados, como muitos dizem, ou números fracionários. Então, isso aí é uma opção. Mas quando a questão não menciona, tem sempre que balancear com os menores números inteiros possíveis. E é o que eu acabei de fazer aqui. Terceira questão, efetue o balanceamento das equações a seguir. Veja, na letra A, nós temos aqui 12 carbonos antes da seta.
Quer dizer que depois da seta tem que ter 12 também. Observe que nós temos aqui, por exemplo, 11 oxigênios e 22 hidrogênios. Como aqui depois da seta só tem um oxigênio, multiplique ele por 11. Vai dar 11 oxigênios. E esses 2 hidrogênios que tinha aqui antes, na água, veja bem, 2 vezes 11, 22. E desse modo, a equação está toda balanceada. A letra B é mais simples ainda. Veja que depois da seta, nós temos aqui 2 sódios, 2 Na. Como aqui antes da seta só tinha 1, multiplica esse 1 por 2. Pessoal, acredite, só isso aí deixou a equação toda balanceada. Vamos conferir. Ó. Nós tínhamos aqui antes um hidrogênio. Agora, com esse 2 aqui na frente, ficamos com 2 hidrogênios. E após a seta, nós temos aqui também 2 hidrogênios. Agora, antes da seta, tinha 2 carbonos. Ó. Olha, era só 1 vezes 2, 2 carbonos. E após a seta, veja que tem um carbono aqui e outro aqui, ó, na primeira e na segunda fórmula. E o oxigênio? Veja bem, 3 vezes 2, 6. Antes da seta, há 6 oxigênios. E após a seta? Veja bem, 3 aqui, com mais 2 aqui, 5, e com mais 1 aqui, 6. Está toda balanceada. Letra C. Veja bem, observe que antes da seta, nós temos 4 oxigênios, por exemplo. Depois da seta, só tem 1. Então, pegue esse 1 e multiplique por 4. Então, nós vamos ter 4 oxigênios depois da seta e 4 antes da seta. Mas, ao colocar 4 aqui, alterou os hidrogênios. Olha, 4 vezes 2, 8. São 8 hidrogênios aqui. Como aqui antes da seta tinha 4, multiplique ele por 2. Agora nós temos 8 hidrogênios também. Tudo ok. Mas observe um outro detalhe. Ao colocar esse 2 aqui, alterou também o nitrogênio. Veja, 2 vezes 2, 4. 4 nitrogênios aqui. Na outra fórmula, nós temos mais 2. Então, 4 com 2, 6. Para que aqui fique 6 também, pegue esse 2 e multiplique por 3. E assim a equação fica toda balanceada. Letra D e a última do exercício. Observe aqui um detalhe. Antes da seta, nós temos 3 oxigênios. Veja depois da seta como está. Só aqui nós temos 6. Ó, 3 vezes 2, 6. Aqui tem mais 2, vai para 8. Aqui tem mais 1, vai para 9. Beleza, 9 oxigênios. Como aqui antes da seta tem 3, se eu multiplicasse 3 por 3, daria 9 também. Mas, se eu deixar esse 3 aqui na frente, dessa segunda fórmula antes da seta, ficaria com 3 hidrogênios. E aqui teria 2. Então, veja que as quantidades já não batem. Então, se eu colocar o 3 aqui, eu não encontrarei o número necessário para balancear. Então, se com 3 não dá certo, eu tento o próximo, que é o 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui. Agora, veja, ao colocar o número 4, ficou-se aqui com 4 hidrogênios. Após a seta, tinha 2. Então, eu pego esse 2 e multiplico por 2. Dá 4 no total. Agora, veja a quantidade de nitrogênio. Aqui, nós temos 4 nitrogênios antes da seta. E depois da seta? Só que na primeira fórmula, nós temos 2. Quer dizer que para 4 falta mais 2. Então, nessa segunda fórmula, eu coloco 2. Agora, nós temos aqui 4 nitrogênios. E assim a equação fica toda balanceada. Conferindo o cobre, por exemplo. Ó, aqui nós só temos um cobre e aqui também apenas um cobre. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima aula. Valeu, um abraço, tchau!